o ex-presidente Jair Bolsonaro deve manter suas viagens e compromissos políticos, apesar das investigações envolvendo uma suposta venda de joias recebido à época em que era chefe do executivo. Segundo uma fonte do partido, o PL, o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele deve comparecer na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, neste fim de semana agora, apesar de ter sido internado para exames de rotina nesta semana. Lembrando que Barretos, no interior de São Paulo, realiza a famosa festa de Peão de Barretos. Doutora Monique, apesar de tudo que está acontecendo ali no entorno, em volta do ex-presidente, ele parece que está bem tranquilo a respeito de tudo, principalmente nas suas declarações, e ele segue com suas agendas normalmente, focando muito nas eleições municipais do ano que vem. Ele tá corretíssimo, ele tem que seguir com a vida dele mesmo, até porque ele não é uma pessoa que sofreu um processo, esse processo não tem condenação sobre ele ainda está passando por um processo de investigação, tem muita coisa aí para ser esclarecida, né? Muitas coisas ainda que não estão muito bem pontuadas e existem muitas coisas assim ainda que a gente vai de desdobramento para acontecer. Então o Bolsonaro tem que tocar a vida dele, até porque ele é um homem livre e ele pode ter o direito de ir e vir e tá sim no direito dele de fazer campanha, de fazer campanha, né, com o PL, levar a ideologia mesmo, assim, de conservadora que ele tem e investir nas eleições municipais junto com o partido dele. Emerson Celestino. É o segundo título, né, de cidadão benemérito que o presidente Bolsonaro ganha em menos de um mês. Ele foi em Goiânia, facetou os dentes lá, cortou o cabelo no salão, parou o trânsito, milhares de pessoas nas ruas esperando ele sair da Assembleia de Goiânia, e agora vai para Barretos receber esse segundo título. Com certeza vai ser ovacionado lá pelo povo sertanejo, né, que gosta, pessoal ligado ao agro, né, tanto criticado por esse governo. E o presidente tem que fazer o maior número de prefeitos em 2024, para ele ter alguma chance em 2026, se não tiver, né, nenhuma condenação aí mais grave em relação a tudo que está acontecendo aí. A gente está vendo nos noticiários a perseguição à família, estão querendo desidratar a família dele agora para tentar deixar ele mais frágil ainda. Mas o presidente, ele tem a saúde frágil, né? Ele vai passar por 3 cirurgias dia 8 de setembro, se eu não me engano. Ele esteve internado para fazer os exames médicos em São Paulo, e ele vai fazer 3 cirurgias de uma vez só, dia 8 de setembro. Então a gente tem que orar bastante para o presidente Bolsonaro, para nossas autoridades em geral, né? Não desejar o mal para as pessoas, isso é importante. Gilmar Ferreira, essas cirurgias mencionadas aqui pelo comentarista Celestino, é apenas alguma coincidência com essas investigações da Polícia Federal, ou é maldade minha pensar desse jeito? Não me cabe a fazer esse ou aquele questionamento a respeito disso, porque eu não sou médico. Se ele está dizendo que ele está com um problema... Mas trabalhou na área da saúde, você sabe a importância então, mas você vai da esperar facada. Eu falar, você vai esperar não, é que eu falar. você... Não, você vai esperar eu falar. Você quer concluir uma coisa que eu não falei. Não, é que Espera, você está mudando não estou mudando. a pergunta. Espera, não estou mudando a pergunta. Eu não sou você médico. Fica bravo. Não é ficar bravo, é que você interrompe. Discute Então ideias. Eu vou discutir ideias para você. Vai lá, Gilmar. Olha, o seguinte, discute ideias. Eu não posso ser liviano e dizer que ele está arrumando um pretexto para não comparecer nisso ou naquilo. Se o médico está dizendo que ele precisa comparecer, quem sou eu para dizer que não? Quero acreditar que ele esteja com problema realmente. Vida longa ao presidente, precisamos orar para ele sim, para que ele tenha vida longa, para que ele possa provar ou não a sua inocência. Eu gostaria que ele tivesse um julgamento que pudesse, se ele não tem problema algum, se os familiares dele não têm problema algum, que seja liberado e pronto, passa-se uma régua nisso. Mas se ele tiver algum problema com a justiça, que ele pague com a justiça, isso é claro, isso precisa ser feito dessa forma. Nós sabemos que Bolsonaro, infelizmente, lá atrás, foi um militar indisciplinado, não foi um bom deputado, e eu tenho meus questionamentos em relação ao que ele esteve
como presidente, mas desejar mal para ele, jamais. Vida longa ao Bolsonaro, mesmo porque nós precisamos saber se ele é ou não culpado, se ele vendeu ou não. Quem tem que definir isso aí é a justiça. Não está sendo perseguido, está sendo investigado, que ele tenha ampla defesa e assim por diante. É isso que eu desejo. Francês? Todo mundo é responsável pelas paixões que provoca. O homem público, ele é responsável pela resposta que ele vai receber, né? No caso específico do Bolsonaro, está passeando entre o povo, está viajando, está recebendo homenagens, legal, com o dinheiro dele, não é com o nosso dinheiro. Enquanto isso, seu Luiz Lula da Silva está lá, né, gastando 100 mil reais por dia, passeando janja pelo continente africano. Ele não voltará antes de domingo e já está, inclusive, preparando o 7 de setembro. Ele já falou para o pessoal do gabinete dele que ele não quer polícia militar, não quer polícia federal, ele quer diminuir o desfile de 7 de setembro, porque ele quer um desfile mais curto. Ele quer um desfile mais curto por quê? Para evitar vaia, para ele poder controlar melhor. E ele está reservando uma área para 30 mil pessoas, calculando que venham mais 10 mil. Quando o Lula foi eleito na primeira vez, estiveram na esplanada dos ministérios 75 mil pessoas. 7 de setembro passado, com Bolsonaro, a Polícia Militar apontou pelo menos 115 mil pessoas. Então, cada um é responsável pelo que faz. Então, o Lula só se espalha lá fora, gastando como um rei o nosso dinheiro, em hotéis caríssimos, hospedagens de rei, de presidente, e o Bolsonaro está trabalhando aqui e estão implicando com ele. E ninguém implica com o Lula, não, que está passeando no continente africano até domingo. Ô, Gilmar, aproveitando o gancho da fala do Francês, estão invertendo os fatores, então? Porque, segundo o Francês, o Bolsonaro está trabalhando aqui no Brasil, fazendo sua agenda política, focando muito nas eleições do ano que vem, enquanto o Lula, parafraseando o Francês, está lá fora gastando dinheiro público? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bolsonaro está fazendo a parte que lhe cabe, né? Ele está respondendo na justiça aquilo que ele tem que responder na justiça. Se alguém acha que o presidente Lula está viajando demais e se tem algo que dá para ser, no caso, questionado na justiça, que se questione. É simples assim. É simples assim. Ao meu ver, ele está cumprindo a agenda internacional importante. Se alguém acha que isso não é importante e tem elementos para que ele possa responder juridicamente sobre isso, que assim ele o responda. É fácil, é claro. É fácil assim, doutora Monique? É só responder na justiça e tá tudo certo, como o Gilmar mencionou? É um pouquinho mais complicado, né? A gente tem aí um histórico do que a gente já viu do governo do PT, de muitos gastos, de muitos desvios de verba, coisas que já foram apuradas em processo, muito dinheiro foi devolvido e muito dinheiro não foi devolvido. Muito palavra de advogada. Né? Então, assim, a gente sabe que o processo não é simples, o processo é uma coisa burocrática, demorada, quando se envolve dinheiro público, ainda tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tudo que envolve muitas coisas, não é tão simples assim. Então, a gente tem, sim, como cidadão, que questionar o porquê dessas viagens, para onde que está sendo gasto e pontuar, assim, que está sendo esbanjado, porque é o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E o que a gente está vendo é um derramar do dinheiro público. Celestino, trazendo mais um pouquinho de informação para você, tá? Porque a Polícia Federal não vê relevância no celular de Bolsonaro e foca agora nos aparelhos de Wassef e Jair Renan, que é o filho 04, que teve o celular apreendido hoje pela PF. São coisas distintas, né? O Renan teve o celular apreendido por causa de um instrutor de tiros, ainda tá muito obscura, nem a imprensa marrom tem as informações corretas ainda. Mas só fazer uma correção aqui nos números do Francês. 115 mil só foi no desfile, viu, Francês? Eu estou falando de desfile de 7 de setembro. Exatamente, mas tinha mais de 2 milhões de pessoas nos gramados lá da esplanada. Né? Aquele mar de girassóis que depois o STF proibiu, o TSE, né, a mando Xandão, proibiu as imagens serem veiculadas durante o processo eleitoral. Gilmar, o Lula é menos popular que o Bolsonaro, então? Eu não vejo. Eu acho que eu vejo um país dividido, né? Tanto é que ele foi o mais votado. Há, sim, nesse momento, um país dividido. Essa polarização, eu não gosto dela. Eu acredito que deveria ter outros nomes. Já na eleição passada,
nós polarizamos, o que aconteceu? Mas tinha outros nomes lá, Gilmar. Mas Você o tinha povo- diversos candidatos para Sim, votar. Eu votei em outros candidatos. Agora, tem pessoas que acham que precisa polarizar, é por isso que tem primeiro e segundo turno. Inclusive o Lula. Nós precisamos ter nomes diferentes. Maringá, por exemplo, tem pessoas querendo que o antigo volte, temos que seguir em frente e assim por diante. Então, essa polarização é bom para quem? Para o Bolsonaro e para o Lula. Não existe vida inteligente após Lula e Bolsonaro. Nós precisamos saber disso. Tem outros nomes, tem pessoas competentes que podem sim prestar um grande Vai lá, serviço Gilmar. a esse país. Enquanto tiver essa polarização, só quem perde somos nós.